Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da Santa Missa, dia da Eucaristia, e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E ele, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama à conversão, à mudança de vida. É isso que Jesus anuncia quando, depois que João Batista vai preso porque denunciou o rei Herodes, que tinha uma vida extraconjugal, vivia com a mulher do seu irmão Herodíades, e por causa que João Batista falava as coisas contra o rei, e para calar João Batista, eles o colocam na prisão. E aí Jesus, indo para a Galiléia, falava: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus nos anuncia. Anuncia a conversão, a mudança de vida. É isso que João Batista também anunciava quando batizava no Rio Jordão. Ele anuncia a essa mudança, a essa conversão. O batismo seria o sinal do mergulho, deixando de lado a vida passada e saindo da água, banhando na água do Rio Jordão, renascendo para uma vida nova. Assim também no batismo, quando Jesus, antes da sua ascensão, vai dizer aos discípulos: indo ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus fala que o tempo já se completou. A hora é essa, a hora é agora. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho qual Jesus anuncia. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, é Ele, não mais os profetas. João Batista é o último profeta, e aí vem o Messias, aquele qual João Batista anunciou que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E nessa conversão, nesse chamado de conversão, Jesus encontra Simão, André, Tiago e João, seus primeiros discípulos. E é essa conversão verdadeira que ele chama a cada um deles para deixar uma vida antiga para ter uma vida nova. A vida antiga de pescadores de peixes para ter uma vida nova em ser pescadores de homens. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos ter. Na primeira leitura de hoje, vamos ver Jonas indo, que é a profecia de Jonas, quando Jonas é mandado, enviado por Deus até Nínive, para pegar a conversão àquele povo, que o povo vivia na prostituição, no adultério, nas aberrações, e ali Jonas vai anunciar a conversão daquele povo, ou então 40 dias Deus destruiria aquele povo. E aquele povo escuta a palavra de Jonas, aqueles povos se convertem, aqueles povos deixam a luxúria, passam a se vestir de sacos, e ali
Deus poupa aquele povo. Jesus também quer que nós sejamos poupados do castigo de Deus, do castigo eterno, porque a misericórdia de Deus é para quando nós estivermos nessa vida. Após a nossa morte, irá haver a justiça divina. Como Jesus anuncia, quando chegar no seu dia glorioso, ele virá com seus anjos e separará as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas na sua direita, os cabritos à sua esquerda, e dirão às ovelhas: vinde benditos do meu Pai, ao reino que foi preparado para cada um de vós desde a criação do mundo. Precisamos, meus irmãos, encarar a graça de Deus. A graça de Deus, esse convite que Jesus nos faz de conversão e de crer na sua palavra, no seu evangelho, esse anúncio da boa nova, da nova e eterna aliança. Precisamos, meus irmãos, estar prontos. Principalmente nós vemos tantas pessoas perdendo as suas vidas durante essa pandemia, e o que me deixa muito triste é que as pessoas, em vez de estar perto de Deus, as pessoas se afastam de Deus, se afastam dos seus grupos de orações. E aí, que sentido tem isso? A vida se extingue. Você estará preparado para inventar a justiça de Deus? Porque a palavra de Deus é essa. Devemos nos converter, devemos estar preparados para esse momento, para a hora que o reino de Deus chegar, para cada um de nós, de uma forma diferente. Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas nesse momento? Quantas pessoas, infelizmente, não acharam a graça, não viveram diante de Deus, não tiveram uma vida, não atenderam esse chamado de Cristo da conversão. E, infelizmente, para a tristeza, nesses casos, Satanás vence, porque esses irão viver a eternidade num lugar onde há choro e ranger de dentes, queimarão no fogo do inferno, viverão a solidão, a falta de Deus. E é isso, meus irmãos, que nós devemos estar atentos. O mundo é sedutor, as coisas do mundo é de sedução, nos encanta muitas vezes, mas pode ser também que seja para a nossa derrota. Nós devemos colocar todo o nosso coração, toda a nossa vida no reino de Deus, pois ali a felicidade é eterna, a graça, estaremos contemplando a face gloriosa do Cristo, o poder de Deus, poder infinito de Deus. E é isso que Jesus quer para cada um de nós, que nós nos convertamos. Para o momento que formos chamados, Ele poderá dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Jesus derramou o seu sangue na cruz e muitas pessoas têm a vã ilusão que já os pecados já estão todos perdoados. Não é. O pecado original, nós fomos libertos do pecado, mas continuamos pecando. E aí depende de cada um de nós, de nos convertermos, pedirmos a Deus por a misericórdia, pois somos fracos e pecadores, para que Ele nos fortaleça na fé e nos livre das seduções do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.